menos desapresentável. Tá. Eu vou fazer, será que eu faço do celular mesmo? Não ficou. Pode ser, tá ótimo. Não ficou menos desapresentável. Tá ótimo. Desapresentável. Não te preocupa. Ó, a gente vai fazer o seguinte. Eu já vou começar assim, meio direto ao ponto, porque daí depois eu vou te explicando no caminho, tá? Isso. Eu quero te ouvir, porque eu preciso entender. Uhum. Ou seja, assim, o objetivo desse nosso encontro. Aí. Perdão, eu fui tentar mudar para o computador, mas acho que não dá, né? Tranquilo. O objetivo desse nosso encontro é entender quais são os pontos chaves da tua rotina hoje, tá? Então, você tem, né, algumas questões, alguns pontos do seu bem-estar que você está buscando ajustes, né? A gente vai olhar para esses pontos e depois a gente vai olhar para o teu dia a dia. Então, assim, é uma conversa em que a gente vai, de certa forma, entrar na tua intimidade, mas quanto mais detalhes você trouxer, então, assim, isso é importante, todo detalhe é importante, e, na verdade, é nos detalhes que moram as grandes chaves. Então, todo detalhe que você trouxer, ele é importante nesse processo, tá? Porque se tem uma coisa que eu aprendi ao longo de 20 anos aí nesse trabalho, né, como personal trainer, como hoje mentora de saúde, é que pequenos ajustes fazem toda a diferença. Às vezes a gente fica olhando muito para o macro e a gente não enxerga os pontos menores, e ali é que a gente tem os grandes resultados, tá? Então, eu vou te fazer algumas perguntas, só vou abrir para um moço aqui entrar. Tranquilo. Vem, mocinho, vem. Mas depois você não vai sair, eu te aviso, agora você está trancado aqui dentro. Eu vou te fazer algumas perguntas para a gente começar a nossa conversa e depois eu vou aprofundando cada tema, tá? Tá. Então, assim, você procurou a doutora Michele, eu imagino que tenha questões, sensações, desconfortos, coisas que você gostaria de melhorar, e eu preciso que você me descreva o máximo possível que coisas são essas, tá? Então, me descreva sintomas, doenças, se há alguma, né, algum desequilíbrio, se você toma algum medicamento, se você está fazendo algum tratamento, o que piora, o que alivia, né, enfim. Eu procurei a doutora Michele especificamente porque me incomoda um sono absurdo que eu tenho logo depois de comer à noite. Como eu te falei ontem, acho que você lembra, eu ainda estou ajustando essa coisa da alimentação, né? Eu fiquei quase 20 anos vegetariana, nos últimos anos comendo um pouquinho de peixe eventualmente. E aí, com aquela coisa que eu contei ali, né, eu percebi que eu tinha que mudar, eu voltei a comer caldo de osso, tem mais ou menos um ano. E senti uma melhora muito importante, então, opa, é por aqui. Melhora no quê? Nesse sono e nível de energia. Eu tinha uma dor assim, quando eu ficava com fome, muito tempo sem comer, começava a me faltar energia, mas aí minha perna começava a doer, até que eu descobri que eu tenho lipedema, porque minha mãe tem, e aí minhas tias têm, né? Então, essa tendência a uma circulação prejudicada, nos membros inferiores principalmente, e eu sempre fui muito magrinha, até, né, há 6 anos eu estava com um peso abaixo do que eu devia, porque eu estava comendo pouco, mas eu cheguei a pesar 51, e agora eu estou com 65 quilos. Então, assim, não estava anorexia, né, visualmente, dentro dos padrões da sociedade, eu estava ótima, linda, sem gordura, blá, 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 mas não estava comendo direito. E aí, por consequência, eu não dormia bem, mas era falta de comida. Então, tem uns 3 anos que eu finalmente fui numa nutricionista,
Porque eu sou meio, assim, eu gosto mais de confiar no corpo, do que Uhum. seguir receita, do que seguir essa coisa de receita, nunca funcionou muito para mim, das massas, das receitas, mas sempre tem que fazer sentido, eu estudo, enfim, né, tive Então uma... a gente já fechou, porque eu também não gosto e isso não está no meu método. O meu método não inclui receitas nem fórmulas prontas que você vai seguir. Tudo parte da autonomia. Eu vou ter que prender minha franja, porque hoje ela não está de jeito nenhum parando fora do meu rosto. Não sei se ficou direito, mas enfim, vamos lá. Ficou ótimo. E aí, é isso, né, mas eu fui porque realmente não estava fechando alguma coisa, porque eu acho que até eu ter ali 37, 35 anos, eu nunca senti nada, eu nunca tive nenhuma doença, nunca tive nenhum sintoma, fora essa dificuldade para dormir, que era fome. E agora eu sei, Como que era essa dificuldade para dormir? Me descreve ela. eu dormia e daí acordava mais ou menos entre 1 e 3 da manhã, só que eu acordava muito menos em Brasília do que aqui, porque lá em Brasília eu comia em restaurante ou na casa da minha mãe, então sempre tinha um buffet, né, era mais servido. Quando eu mudei para Ibiraquera, eu fazia, né, sempre cozinhei, fiz minha comida, mas eu fazia uma quinoa com vegetais, eu não tinha voltado ainda a comer proteína, então eu comia pouco. E tinha um tempo que eu diminuí muito carboidrato, ainda comia frutas, comia verdura, mas não comia tanta batata, não comia arroz e feijão mais, então quando eu tirei isso tudo, né, emagreci uns 3, 4 quilos, meu peso era por volta dos 54, 55, e aí comecei a ter dificuldade para dormir. E como eu fiquei solteira nessa época, não estava, né, com um homem que precisa comer mais, acabava que eu comia menos mesmo. Hum? E foi isso. Aí ficou uns anos assim, até eu descobri essa coisa de que era comida, passei a comer, e fui, tinha, né, tinha uns dias que a gente fazia um macarrão, que é a massa de grão de bico com ovo aqui, que eu dormia super bem, aí passava a noite inteira, como eu sempre dormi, 8 horas, diretão, sem acordar, mas demorou um tempo para eu ligar. Então, começou esse ajuste e eu ainda não sinto que fechou completamente, tanto é que no meu exame de sangue apontou uma anemiazinha que eu tenho desde a adolescência, sempre tive anemia, uma tendência, né, à anemia, mas eu tenho desde os 23 anos que eu tinha uma paciente minha que já tinha 75 anos na época, agora deve estar com quase 90, por aí, que tomava clorela. Então eu comecei a tomar clorela e aquilo me resolveu a anemia, porque eu não comia carne, e a clorela simplesmente resolveu a anemia. Uhum. Só que a minha paciente quebrou a perna, 1 ano e meio, blá, blá, e parou de vender a clorela, e eu confiava na clorela dela porque eu vi o efeito depois de 50 anos ela tomando, sem cabelo branco, com 90 anos, ótima, sem intoxicação nenhuma, era a minha prova, e eu dando sessão nela, era saudável, né? Então era a minha prova de que aquela clorela ali era limpa, funcionava, não tinha toxina, porque eu li que a clorela às vezes tem esse risco de intoxicação quando ela é produzida no Japão, enfim, essas coisas todas. E aí, parei de tomar a clorela e foi batata. Quando eu olhei para o meu exame, e eu não faço muito exame, então o último que eu tinha feito foi em 2023, pedido por uma amiga, o anterior, uma outra amiga em 2021, e o anterior em 2019, num namorado médico, que era. Então, eu não vou ao médico, não, né, não faço nada porque eu não tenho nada. E aí, em 2021 também, foi um outro período que eu fiquei uns 8 meses sem tomar clorela, também tive uma anemiazinha. Aí fiz um exame de sangue, vi anemia, voltei a tomar a clorela, passou. Então é isso, né? Preciso. Eu substituí há pouco tempo E a quando clorela. você fala em anemia, você está falando em quanto? Então, não, eu não tenho essa Tá, referência. não precisa me dizer agora, só para eu ter uma ideia. Eu não tenho certeza que é muito ou que é pouco, mas já tem uma presençazinha de hemácias, né, amorfas no sangue, além de uma contagenzinha um pouquinho abaixo, não é? Não é? A ferritina está um pouquinho baixa, em vez de estar 3, está 6, que antigamente ficava 9, 8, 7. Então, assim, está metade do valor de referência. E aí eu acho mais. Mas eu vou mostrar para a Michelle, né? Mas eu espero já, quando for nela, já pedi para ela pedir para botar mais um exame de sangue e depois eu tomar essa clorela numa dose melhor, eu já vou ter aumentado de novo, porque me resolve mesmo. Então, eu tinha esse sono, que eu acho que é
eu acho, né, que pode ser dessa anemia, que quando eu como à noite, aí eu como, aprendi a comer um prato com bastante proteína, tempê, tofu, ora pronobis, sabe, diversificado, quando eu como e diversificado bem, às vezes um ovo junto, às vezes eu como 6 ovos num dia, e aí isso eu não sei se me preocupa ou não, meu colesterol tá ótimo, não tem nada no meu exame fora a anemia, então não tem nada, nada. A única coisa que deu foi também gordura nas fezes, que eu sempre fico atenta à tal da inflamação, né, no intestino, porque não tá, enfim, parece que tem alguma, ou eu tinha comido um tiramisu 2 dias antes do exame. E eu como tiramisu 2 vezes por ano, literalmente, ou 2 ou 3. E uma delas é feita em casa sem açúcar, e a gente troca o biscoitinho por um pão sem glúten super saudável ainda, só o mascarpone mesmo. Então é isso, né? Tem muitos anos que eu não como açúcar, tem muitos anos que eu o trigo e o leite é isso. Essa exceção no tiramisu, às vezes uma pizza de fermentação natural só para, né, compartilhar. Tem açúcar tem 20 anos. Refrigerante eu nunca gostei na vida. Tomei Guaraná até 13 anos de idade, depois parei por conta própria. Então, assim, eu acho que a alimentação é muito boa. O sono tem essa coisa da alimentação, né? Eu como o suficiente, aí eu tô ajustando essas quantidades. Quando eu como o suficiente, eu durmo igual um anjinho. Às vezes eu noto um pouquinho mais de dificuldade de dormir diretão às 8 horas, sem acordar uma para ir ao banheiro. Aí eu paro de tomar água mais cedo, às vezes funciona, mas tem alguma coisa do lipedema também, do rim. Eu tomo um fitoterápico chinês, estou tomando já 1 mês e pouco, 2 meses, com um médico chinês que é amigo meu, e o meu irmão é médico chinês também, o outro irmão. E aí o Dudu me passou esse fito, que é para rim, fígado, melhora a saúde dos órgãos para melhorar a circulação nos membros inferiores. E eu notei uma diferença boa também num sono mais profundo. A vitamina, eu estou tomando vitamina D também há 2 meses, porque eu não tomava nenhuma como suplementação, além que agora é espirulina, né? E aí, por todas essas pesquisas e não saber, eu vou tomar espirulina. Comprei ontem já um tantão de espirulina para aumentar a dose da Yamuna, né? Da marca Yamuna. Perguntei para eles, é uma espirulina feita na Bahia, em rio subterrâneo, toda orgânica, então eu confio. Uhum. E aí vou dobrar a dose e eu sei que vai me resolver, sabe? Essa Porque marca não é da Yamuna. é uma amiga que se inspirou no nome da Yamuna para falar. Tá. Só um Mas pouquinho. é Só um a. pouquinho. Uhum. Tchau. Vai. Entendi. Eu comprei os produtos deles recentemente também. Comprou, né? Foi uma amiga que fez a formação com a Yamuna em Florianópolis, em naturopatia, e aí ela se inspirou no nome da Yamuna para criar a marca. Então, vou tomar a aspirina dela, tenho certeza que vai me resolver. E aí tem essa coisa da gordura nas fezes, né, que deu mais alta. Eu tenho intolerância, como você, cuido, mas eu noto as fezes pastosas com frequência, sabe? Em vez de uma consistência bonita. Aí quando eu tomo como um tempê, mas eu noto também que vai do energético. Eu noto que tem um ajustezinho que eu também estou refinando e aprendendo em não me envolver. Nada, zero, e não dar nada além do que eu devo nas sessões. Nas sessões eu me sinto blindada e protegida, e eu acho que esse ajuste já foi feito, mas mais no pessoal mesmo, sabe? Na interação, de não pegar nada da outra pessoa. Às vezes, né, uma rusguinha com alguma, algum desacordo. Então, assim, aprender a me blindar mais energeticamente, não pegar nada, e não, nem meu, né? Nem me envolver com a minha propriamente e nem com a da pessoa. E aí eu sinto que também é por aí. Não vou descartar algum fator físico, não descartei ainda, até porque a anemia, a absorção, tem essas fezes né, essa gordura nas fezes, então pode ter alguma coisa aí que eu não sei, não estou vendo. Mas esses são sintomas. Deixa eu ver se tem mais algum. Não tem mais nenhum.
É isso, é o intestino, que eu sinto pastoso. Eu vou ao banheiro todos os dias. Uma vez? Às vezes vou mais, por exemplo, ontem, no dia que eu tô menstruada, é comum de eu ir mais vezes. Antigamente, quando eu tava nessas dietas, que era isso, né? Comia pouco, e também solteira, sem estar com ninguém, eu ia às vezes 3 vezes ao dia. E comia muito óleo de coco, e era bem regradinha, assim, a dieta. Às vezes eu ia 3 dias e não era pastoso. Mas eu sentia que a clorela também dava uma regulada nessa coisa. E a espirulina, ela desarranja o intestino. Então, enfim, tem esses ajustes a fazer. O desarranjo nesse sentido pode levar à pastosidade. Uhum. Então, o intestino, esse sono depois que eu como, que não é todo dia, mas é assim, 80% dos dias. Mas Eu depois que como, você come todas as refeições ou só a janta? às vezes, na hora do almoço, dá uma baixada. Eu sinto também que quando eu estico, quando eu não como nos horários que são mais adequados para mim, que são cedo, se eu estico, começo a ficar com fome, a minha perna começa a doer. Então, tem essa questão da circulação e da nutrição como tratamento para isso que é importante, que eu também não me atentei para isso até um ano atrás. E o SAMA é pita, vata, então eu sou pita, ele vata. Ele não come durante o dia, ele pode esticar, esticar, esticar e jantar às 11 da noite, que ele não sente fome. Ele sente, mas ele não sente, né? E aí, quando ele já sente, ele já passou. Então, a gente é o contrário. De manhã eu consigo fazer jejum, eu faço até de 12 horas jejum, às vezes de manhã, e faço bem, porque eu tomo muita água. Eu tomo quase 2 litros de água já de manhã, antes do café da manhã, 12 horas, não entendi. de jejum. Eu Mas, como lá pelas 7 da noite, ou quando eu como às 8, eu consigo ficar até 8 da manhã, 12 horas em jejum, tá, tranquilo, tá. sabe? Aham, Eu fico bem. E aham, invertido, o Sama fica morrendo de fome de manhã, ele quer tomar o café da manhã tá, rápido. E eu faço jejum, esses 12 horas de jejum de manhã, tranquilamente. tá, E aí tomo muita água e tomo água com limão, e dá uma boa segurada, assim, sabe? tá. No almoço, mesmo se eu comer às 10 da manhã, eu já tô com fome. Meio-dia e meia, já é hora de comer. Uhum, E o Sama não. Se ele comeu 10 horas da manhã, ele só vai ter fome 3 horas da tarde, entendeu? uhum. Já esticado, já, né, esfomeado. Mas então esses ritmos também demorou para ir ajustando, porque, né, um dia cozinha, o outro dia cozinha, aí tem que parar de Mas trabalhar. quem disse que o Sam é vata? Você faz essa avaliação? Na verdade, eu não sei se ele é pita, vata, ou se é vata. Ele é pita vata, eu diria. Eu também, eu acho que ele é Porque pita. ele tem mãos largas, esses nodos aqui, tipo de madeira, né? Ele não tem aquele dedo afinalado. Assim, fisicamente, eu não me lembro se ele é mais comprido, eu não Muito. Ele é comprido. muito. É porque ele tá malhando, então ele deu uma encorpada. Aham, Antes dele malhar, ele era assim, aham. Mas ele tem uma tendência a ganhar massa, o que já tem. denota de pita, porque o vata, senhor, para ganhar massa muscular, só com É, reza forte. é porque eu não sou especialista, não. É bem superficial o meu conhecimento. Com certeza é pitavato, mas ele tem essa coisa do vato de não comer e Aham, se sim. preocupar com isso. Aham. Muito mais do que eu preciso comer, fico de mau humor. E ele também, só que ele estica Sim, só que a muito. sensibilidade dele é menor. É. Aham. Então, enfim, esses ajustes é, são, né, foram delicados também, porque, né, um cozinha, hoje eu vou cozinhar, então, e aí é isso, passa. E ele gosta de fazer exercício à tarde, eu gosto de fazer exercício de manhã, então essas coisinhas, e aí, né, só demanda mais atenção e autocuidado priorizado para mim, né, e tá bom, não vou fazer para ele, para fazer para mim, Uhum. para honrar as minhas Aham. necessidades e os meus horários. Mas eu acho que são esses os sintomas. E é isso, hidratação, eu também, há uns 4, 5 anos, estava sentindo que não estava bom, eu bebia de pouquinho, a ideia também de beber de pouquinho, para mim funcionou não. Bebia, fazia isso, não. E aí eu bebo quase 2 litros de água de manhã na hora que acordo, então assim, no meio do dia eu já bebi 3 litros e pouco. E estou tentando parar mais cedo,
Tá, mas isso é uma coisa porque não é nem 8 nem 80, tá? Tem vários Sim. pontos que você está trazendo que eu vou comentar. Mas assim, vai falando porque eu preciso te ouvir. Tá. Consegui introduzir o exercício físico depois de perceber que eu tenho lipedema todo dia, tô malhando todo dia. Tem 2 meses que eu tô todos os dias, desde que eu voltei na Noruega. Todos os dias de segunda a sexta. E sábado também, e domingo, pelo menos um alongamento e 10 minutinhos de um yoga para respirar mais profundo, assim. Às vezes eu descanso um dia, e na menstruação também eu descanso. E às vezes eu descanso mais que um dia, às vezes eu descanso 2 ou 3 dias, mas cada vez menos pulando, assim. Na Noruega, né, no retiro, fazia algumas, às vezes não fazia meditação da manhã para fazer uma yoga na cabana, mas eu estou integrando e eu sinto que tá fluindo, assim, de fazer todo dia, mas e já noto o resultado. Meu corpo, eu também acho que eu sou pita, acho que agora eu me comporto mais como pita cap, Capa. pita capa. Eu acho que eu sou pita, mas eu acho que estou numa fase da minha vida mais capa. Sabe? Depois dos 40 anos, né? Essa fase mais capa. Eu até fiz Você gosta do movimento? Ele te dá prazer? É algo que você vai em busca? muito. Isso é bem pita. Não, pois é. É isso. Eu fiz uma consulta Ayurveda há pouco tempo, é equilibradinho, os três. Né? Os três. Porque olhando para ti, me parece que tu tem bastante de vata também. Deixa eu te perguntar uma coisa, Sarima, qual que é o teu nome completo? Juliana Lara Rezende Nogueira da Gama. Nossa, tá. Juliana Aí Lara. você ainda põe um Salima entre parênteses. Juliana Lara Rezende. Nogueira da Gama. Nogueira da Gama. Rezende, Idade? 41. Você é psicóloga de formação, né? Sim. E terapeuta de body talk. E alquimista floral, mas são títulos, né, que não são formais no sistema educacional formal, governamental. E tem umas outras formações também com esses títulos, mas que você não precisa colocar. Não é importante, mas está aqui no questionário, tem que tirar isso aqui. O estado civil é? Eu acho que é solteira, né? União estável, eu acho que é solteira. A gente tem que transformar logo para fazer o passaporte. Tá, agora eu vou te fazer algumas perguntas pai bola e depois a gente vai entrar em alguns detalhes, tá? Sobre sua saúde, hoje você diria que ela é péssima, ruim, regular, boa ou ótima? Eu acho que mesmo com a anemia ela é ótima. É ótima. Que horas você costuma acordar? Acorda, assim, despertar até às 6, mas às vezes eu durmo de novo, quando eu, né, quero dormir mais um pouquinho, aí talvez até às 7. Tá. Quantos minutos após você acordar você utiliza o celular? Não, 3 horas, 4 horas. Tá. Em média, quantas vezes por semana você faz atividade física ao ar livre? Pode botar 4. E treino de força? Tipo, treinamento funcional, musculação? Pois é, tá sendo de 3 a 4, mas pode botar 3. Atividades aeróbicas, como dançar, correr, andar de bicicleta, caminhar? 3 a 4 também. Eu vou distribuindo isso tudo, né? Uhum. Tu já fez alguma vez o treino HIIT? Ou Tabata? Não, movimento eu acho que é parecido, né? Mas acho que não. Não, eles não trabalham com HIIT, mas porque o HIIT é o seguinte, são intervalos entre exercícios extremos de intensidade, então você vai com a tua frequência cardíaca lá no alto por 1 minuto e dá 1 minuto de intervalo. Aí você repete essa sequência por 5, 10 minutos, porque como ela é muito intensa, você não consegue manter por mais tempo. Ele é uma coisa bem específica, é pouco tempo, muito intenso. Nunca fez. Eu não dou intervalo, mas eu faço bem intenso. Menina, se eu faço o que eu faço com anemia,
Me aguarde. Aham. Quantas horas por dia você permanece sentada? Depende, mas pelo menos umas 4. Considerando que uma porção é uma mão, assim, fechada, sua, né? Então, uma mão sua fechada é uma porção. Marque quantas porções, em média, você come por dia de frutas. Em média, eu diminuí a fruta por conta do lipedema. Eu sinto que menos fruta e mais verdura, para mim é bom. Quanto menos açúcar, sabe? Eu diria nenhuma, mas às vezes eu como uma manga inteira. Então, em média, talvez dê uma. Uhum. Vegetais. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 6. Alimentos industrializados. Coisas que vêm em pacotes. Industrializados no sentido que foram, de alguma forma, passaram pela indústria, né? Passaram, né? Se o chá que eu te mostrei ontem ali passou pela indústria, tahine, Uhum. azeite, e às vezes, mas eu tento evitar, eu gosto de fazer mais em casa, os leites de castanha, mas às vezes eu tomo um leite de caixinha de castanha, Uhum. os orgânicos, né? Que eu não acredito que são muito orgânicos e que não tem nada de ingrediente ali, não, mas ok, passa. É, né? Chocolate 100% Uhum. puro. Não, a alimentação é boa. Tá. Das alternativas abaixo, marque tudo que você consome 3 vezes por semana ou mais, tá? Uhum. Pode ser que não seja nenhuma. Açúcar, eu vou dizendo, farinha branca, refrigerante, óleos vegetais como milho, soja, canola, algodão, aquelas coisas todas, biscoitos de qualquer forma, pode ser os fits, né? Mas assim, biscoitos, salgadinhos, lanches como pizza, hambúrguer, adoçantes de qualquer tipo, ou embutidos como salsicha, salame, presunto, mortadela, essas coisas. Adoçante, talvez eu coma 2 vezes por semana maple syrup. Não sei se é adoçante. Aham, Maple syrup ou xarope de tâmara, da, aham, da Yamuna, ou mel. tá. Quantas xícaras de café você toma por dia? Nenhum, tá? Cortei café totalmente. Cortou o café. Quantas vezes por semana você consome bebida alcoólica? A cada 3 meses eu tomo 2 dedos de vinho e já me arrependi. Tá. A que horas você não toma café nem refrigerante? Quantos copos de água você toma por dia? Vamos falar um pouco sobre isso agora. Então, Levando em consideração que um copo é mais ou menos isso aqui, né? De 200 a 300 ml, assim. de manhã eu tomo pelo menos uns 6. E aí, mais 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6, mais 1, 2, 3. Vamos colocar pelo menos uns 9 mais 6, 15, de 15 a 20. De 15 a 20. Tá. Deixa eu anotar isso aqui. Hum, Tem dia que eu tenho mais sede, tem dia que eu tenho menos. Então, talvez de 12 Tá, a tudo 18, de bem. 12 a 20, mas eu estou estimando meio por alto. Que horas você vai dormir? Quando eu for às 8h30, é maravilhoso. Mas às vezes eu vou, no grosso, entre 9 e 10h30. Entre 9 e 10 e meia. Uhum. Tá. Varia. E, Muitos dias eu tô indo mais cedo, às 9, mas às vezes, raramente, uma vez a cada 2 semanas, passa, eu tô com energia, eu trabalho até 10 horas e aí eu vou dormir 10h30. tá, Mas é raro. tá bom. Quantos minutos antes de deixar você. Desculpa. Quantos minutos antes de deitar você utiliza algum eletrônico? Então, pode ser o celular, pode ser televisão, pode ser computador, enfim, telas, tablet. No dia a dia, assim, é isso, quando a gente vê filme, né? Às vezes eu vejo até meia hora antes de dormir, filme, e às vezes eu trabalho até meia hora de dormir, mas é poucas vezes. Na maioria das vezes eu paro, desligo tudo 3 horas antes de dormir. Então, na maioria das vezes, significa quantas vezes por semana que você usa a tela? Uma, duas. Uma, 2 vezes por semana você usa a tela antes de dormir.
Até uns 30 minutos antes de dormir. Até uns 30 minutos antes de dormir. E aí você sente alguma diferença no seu sono, no seu... Não? Tá. Porque eu não uso celular também. É isso, é vendo um filme, e mais do que quando eu não trabalho à noite no computador, aí eu trabalho à noite mais gravando sessão. Aí eu não tô no celular, eu tô só gravando, entendeu? Eu tô olhando para os meus desenhos das sessões e gravando, que eu só Áudio. áudio. Entendi, tá. Quantas horas você utiliza o celular por dia? O celular, ele marca esse tempo, né? Você já olhou Sim. alguma vez? Faz tempo que ele nem me diz isso, porque é tão pouco, porque eu migrei tudo, fico no WhatsApp com os pacientes do computador, porque eu odeio. Não tenho Instagram mais, não é? É pouco, nem uma hora. Não Tá. é? Tu sabe se tu ronca? O Sam já falou, assim, eventualmente, ao longo de 6 anos, que, nossa, vocês dão umas roncadinhas. Então, acho que a resposta é não. Tá. Bruxismo. Eu já tive umas marquinhas de dente. Em 2019, tive um namoro que não foi bom para mim, de jeito nenhum. Até nos meus exames, olhando aqui, tudo alto, cortisol alto, que é baixíssimo. Eu tive, mas assim, foram isso, 6 meses que fui insistindo numa coisa que não era para insistir, depois curei, vi o que era. Mas eu acho que esse bruxismo foi dessa época. Tá, então hoje não. Eu acho que não, mas também não tem como garantir. A dentista que falou, tem umas marquinhas e tal. E também eu notei que às vezes era medo, às vezes umas tensões, assim, e aí eu notei isso conscientemente no dia, mas à noite eu acho que não tem. Quantas vezes por semana você faz exercício de respiração e ou meditação? 7. Tu possui alguma limitação física? Ou já fez alguma cirurgia ortopédica? Eu considero que eu tenho, não sei se é limitação, não, é mais mental do que física, assim, né? São os medos, que aí não confia tanto no corpo, mas eu tenho esse lipedema, que é isso, não é uma limitação quando eu trato, quando eu tô cuidando, né? E tem esse ajuste. Mas ele Mas chega a te limitar a caminhar, por exemplo? quando eu não estava tratando, não me limitava, mas era muito esforçoso, entendeu? Uhum, Né? Quando não como adequadamente, né? Essa nutrição, mas eu acho que não é limitação, né? Mas né? uhum, tá. Uhum. Você tem algum hobby? Tem muitos. Então, vamos lá. Tenho muitos. Eu toco piano, tenho, né, brincar com os meus gatinhos. Eu brinco o dia todo, brinco com criança, brinco enfim, eu brinco o dia todo, na verdade. E toco piano, assisto filme, leio, tudo isso para mim é hobby, ao mesmo tempo que é estudo, é hobby. Nem, como é que eu falo isso, né? Jogar frescobol, pintar, desenhar, criar alguma coisa, cozinhar. De 0 a 10, qual o seu nível de preocupação com questões financeiras? É, Quantos amigos próximos você tem? Que você convive no seu dia a dia? convivo no meu dia a dia? Aqui eu não tenho tantos amigos quanto eu tenho em Brasília, então eu não convivo muito no dia a dia, não. Mas talvez que eu conviva no dia a dia. É isso, também, né? Amigo próximo para mim é uma referência, assim, amigo, 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 amigo. Eu talvez tenha umas 3, 4 amigas, né? Mas E aqui com. aqui a gente está falando, aqui a gente está falando de amigos próximos. Daí na próxima pergunta a gente vai falar sobre o convívio. Então me fala mais sobre amigos próximos, seriam 3, aqueles que você sabe que você pode contar. Porque aqui a gente está falando de um pilar da saúde que é segurança.
Então, pessoas, abrigo, dinheiro são fatores que nos trazem segurança e que se a gente não está seguro, a gente está estressado. Se a gente está estressado, a nossa saúde vai pagar a conta, né? Então... Eu tenho essa segurança, né? E eu não acho que eu tenho só 3 ou 4 amigos, não. Eu acho que eu devo ter uns 10, pelo menos, que eu posso ligar, pedir ajuda e vão estar ali. Mas é isso, às vezes, né? Uhum. Eu vou botar uma média de 5, então. Tá, combinado. Tá? Quantas pessoas fazem parte do seu círculo social? Daí agora a gente está falando de convívio, né? Mas, pois é, né? Você Eu não interage pelo menos uma vez por semana, todas as semanas. tenho muito amigo que é paciente, aí a gente interage sempre como paciente, mas é amigo, entendeu? Ai, não sei, põe 5 também, mas é mais. Quantas vezes por semana você participa de atividades sociais? Então, por exemplo, ir lá na academia é uma atividade social, onde você vai estar frequentando um lugar que tem outras pessoas e que, de certa forma, você vai interagir, né? Mesmo que aquelas pessoas não façam parte da sua vida, né? Então, Uai, encontros, festas, eventos, jantares, almoços, enfim. nessa academia é pelo menos 4, né? Tá. 4, sim. Você tem práticas pessoais de espiritualidade? Oração, meditação, leitura de textos sagrados, enfim, cada um dentro do seu universo. Tem, né? Uhum. Sim, sempre. Sim, eventualmente, nunca. Sim, sim. Você realiza algum trabalho voluntário? Seja com doações financeiras ou algum projeto de solidariedade que você... Oi, Alguém ligou aqui, eu achei que eu tinha tirado ela, mas tirei você. sem problema. É, Seja com doação financeira ou algum projeto de solidariedade que você participe ativamente, né? Sim? sim. Muito bem. Salima, agora eu queria entender, porque assim, eu acho que os exames vão ser uma coisa muito importante. A doutora Michele já te pediu, tu já fez os exames, tu vai chegar na consulta com eles, né? Sim, eu vou fazer os de imagem segunda que vem para ser o dia bom do ciclo para ver o útero. Tem tinha uns miominhas no útero também, que É. os fitoterápicos também, a princípio, resolveram. O último exame que eu fiz, eu só olhei agora, 10 meses depois que eu fiz o exame, que eu não estou nem um pouco preocupada, porque eu não tenho sintoma, o fluxo não está demais e tal, mas no Não último me exame... preocupa os miomas no útero, tá? É, Mas o que eu ia te falar, e olha que interessante, eu ia te falar algo e você veio e trouxe isso que corrobora. O que me preocupa, que não é uma preocupação grande, mas o que chama a minha atenção é a palavra certa, é olhando o teu cenário, para uhum, onde eu apontaria a minha luneta, seria para o tema hormonal. uhum. Como estão os hormônios da Salima? Todo 100% pelo exame de sangue. Uhum. Tá, mas a gente vai ver, vai deixar a doutora Michele avaliar, porque dentro da medicina integrativa, que ela tem parâmetros mais modernos, né? Uhum, Nem sempre os parâmetros laboratoriais, eles são parâmetros, né? uhum, uhum. Então, é importante a gente dar uma olhada para isso. Sim. O que eu vejo como importante para ti, tá? A gente vai olhar um pouquinho agora para cada uma das tuas refeições, porque eu acho que a alimentação é um ponto-chave aí, porque embora você tenha uma alimentação muito limpa, Uhum, talvez esteja precisando de ajustes de equilíbrio, né? uhum, Então, uhum, normalmente, o mais comum é o contrário, né? A pessoa tem uma alimentação muito poluída e a gente tem uhum. que começar por aí, né? E o outro ponto é a questão da água, que eu quero te fazer a seguinte sugestão. Tu já tomou hidrolift ou, Já vi ou lá. coisa do tipo? Não, nunca tomei. Jamais sei o que que é. Uhum. Porque assim, quando a gente toma muita água,
a gente, e tem muita sede, a gente pode estar com uma dificuldade de absorção dessa água, porque uma coisa é beber e outra coisa é absorver, não é a mesma coisa, né? O que o Baritalk faz é trabalhar na absorção de água. A gente tem uma técnica específica que melhora a capacidade de absorção de água, porque a osmose fica prejudicada por conta de toxina, inclusive de estresse. E a técnica do Baritalk é para isso. Eu não acho que é tanto a absorção de água. Sabe o que eu acho que aconteceu comigo? E aí uma sessão de Baritalk há pouco tempo corrigiu 100% isso, do dia para a noite. Junto com o satsang também, que eu sinto que o satsang às vezes dá uma resetada em um monte de coisa, inclusive. Mas uma sessão de Baritalk minha, eu passei um mês com uma sede enlouquecedora que eu só conseguia saciar com água de coco. Mas eu acho que eu comi um tempê que estava mofado. E logo depois isso começou. E aí, na sessão de Baritalk, sem eu falar nada, com uma instrutora que é alemã, eu recebi uma sessão com ela, foi direto para um mofo. E ela curou trabalhou na sessão, esse mofo junto com um mofo antigo, em que eu tinha sido exposta numa casa em que eu morei tanto tempo, uns meses, foi exatamente uma casa que eu morei ali no Maranata, tive que morar lá, porque, enfim, aqui em Ibirapuera, achar casa de aluguel, não sei o quê. Foi assim, a sessão foi super específica, mas o gatilho foi depois eu comer um tempê que estava mofado. E aí, ela, depois dessa sessão, mudou da água para o vinho. Veio o satsang também, né? Eu acho que isso pode ter contribuído. E aí, eu comi um shiitake, que eu acho que também estava passadinho, e eu senti numa escala de 5% que eu tinha sentido aquele mês, porque é isso, eu acordava à noite morrendo de sede, depois dessa, que eu acho que é uma intoxicação mesmo, por mofo, sabe? E é isso, as sessões de Baritalk, elas funcionam para isso como nada que eu conheça. E foi uma sessão de uma pessoa muito, né, enfim, faz um trabalho muito bom e tal, bem avançado. Mas é isso. Aí depois desse shiitake que eu comi, tem menos de mês, eu também senti uns 5, 10% disso de novo, que eu tô já regulando, fazendo um protocolo de autocuidado do Baritalk. Para mim, que não é a mesma coisa de uma sessão específica, que alguém que vá lá e trabalhe com essa prioridade. Eu tô até pensando em, às vezes, marcar uma sessão com ela de novo, mas custa R$ 800 na sessão dela. Então, só tô reavaliando aqui se é necessário ou não. Tá, porque o que acontece? Bioquimicamente, tá? Eu não conheço ainda o Body Talk, então, claro que a gente está falando de uma coisa aqui que eu não sei exatamente o que é, então eu vou te trazer a minha abordagem, que é por onde eu consigo atuar, né? Okay. Bioquimicamente, a água quanto mais equilibrada em termos de sais minerais, mais bem absorvida ela vai ser pelo nosso corpo, e claro que depende do receptor, também depende do corpo, né, que essa água está chegando, então tem esses dois fatores. Como eu sei que você já tem um cuidado bem aprofundado com essa saúde, eu sei que provavelmente o seu corpo está recebendo, está apropriado para receber, e a gente pode olhar então para essa água. Porque quando a gente dorme mal por muito tempo, uma coisa que acontece é um desequilíbrio de sais minerais. Inclusive, pode dar uma doença que é bem complicadinha, assim, em termos disso, tá? Então, eu acho que não custaria, porque a água de coco, ela é um isotônico, né? Ela tem também sais minerais, ela é para hidratar mais profundamente, é como se fosse o Gatorade da natureza. Essa reposição de sais minerais, ela pode acontecer por duas formas. Ela pode acontecer por uma coisa, por algo parecido com o hidrolift, que é um repositor de sais minerais, ou seja, ele tem uma quantidade de cada sal mineral e também da variedade dos sais minerais muito bem equilibrada. Então, é legal fazer uso de vez em quando. Toda vez que a gente dorme mal, toda vez que a gente sua em excesso, toda vez que a gente passa por alguma situação de estresse agudo, como uma doença, por exemplo. Nossa, fiquei muito gripada. Posso usar o uso do sal mineral, porque isso tudo ajuda o meu corpo a se reestabelecer mais rapidamente e retomar o equilíbrio. Então,
o uso de sais minerais, como você toma bastante água, porque é isso, a gente acaba diluindo o nosso corpo, que também não é legal. Tudo no corpo é sobre nem de mais e nem de menos. E achar esse ponto de equilíbrio, que eu chamo, né, é uma arte. Então, a gente está sempre buscando e testando e observando, testando e observando. Então, sobre a água, eu te sugeriria, ou você fazer o uso do hidrolift, pode ser todos os dias por uma semana, por exemplo, e depois você pode fazer o uso eventual, quando você sentir necessidade, ou você pode usar o sal integral. Você já usa na sua casa o sal integral? Uso do Himalaia, ou o sal que eu compro ali no Francis, no Orgânicos em Mituba, mas eu não sei se é integral. Uso mais sal do Himalaia e trago sal de fora também, uso flor de sal, uso sal... O flor de sal é com certeza um sal integral. O do Himalaia, o problema é que, né, estamos no Brasil. Mas eu acho que lá no Mercado São Jorge eu achei um que eu confio. Também, quando eu acho os ruins, a seção de Baritok também aponta. É isso, eu sei que eu estou achando que é solução para tudo, mas é uma mão na... eu acredito, e que bom que você tem essa ferramenta. E assim, no Bruno, aqui dos Orgânicos Garopaba, ele tem um sal muito bom, integral. Você gosta dele? Do Himalaia? Não é do Himalaia, é branco. O do Himalaia do Bruno eu não confio. Não, mas o do Himalaia eu não compro, compro mais, porque para mim isso virou uma coisa de marketing, entendeu? Ele é branco, é um sal branco, e ele é sal integral. É isso. Eu acho que, se não me engano, é da família Hattori, que é uma família que faz tempê, shoyu. É o que eu compro, eu acho que é lá do Orgânicos em Mituba. Tá, então é esse, tá? Se você quiser, também dá para usar uma colherinha ou uma colherinha de chá cheia num litro de água, ou você vai colocar ali uma pitadinha no copo de água, tá? Eu fiz de manhã, com limão e o salzinho. Tá bom, então. Mas assim, eu faria ainda assim uma reposição de sais minerais. Eu faria porque essa falta de vitalidade que você traz e até a dor nas pernas pode ter alguma relação com isso. É uma tentativa que tem custo baixo. Eu até diminuí, eu não sei se você sabe isso, mas eu até diminuí o tanto que eu fazia esse sal de manhã por conta do lipedema. Para o lipedema, sal é péssimo. Mas sal e sal integral não é a mesma coisa. Ok. Entendeu? O sal que a gente conhece, porque é que a nossa cultura é tão louca que o que é normal... Nem diferencia do que não é. Então assim, o sal comum, que é o sal que a gente encontra no supermercado, ele é cloreto de sódio, ou seja, ele gera um desequilíbrio. A pior coisa que pode acontecer para o nosso organismo, uma das coisas mais delicadas do nosso organismo é o equilíbrio de sais minerais, tá? Então, o desequilíbrio, então eu tenho muito de algo e pouco de algo, é um problema para o nosso corpo. E ele tem muitos mecanismos extremamente complexos para ir rebalanceando isso, tá? Até que chega um ponto que às vezes ele não consegue. Então, o que acontece? O sal é só cloreto de sódio. O sal de verdade, que é o sal da natureza, o sal integral, né, o sal original, que eu chamo, ele tem um equilíbrio de sais minerais. Então, ele tem vários sais minerais. Então, ao mesmo tempo que para várias coisas o sal comum é ruim, o sal integral é bom. Porque ele regenera esse equilíbrio que o sal comum desequilibra, entende? Então, enfim, você pode conversar com a doutora Michele sobre isso também, mas é uma coisa a se pensar. Essa reposição que você falou com hidrolift todos os dias. Você poderia fazer isso por uma semana e se observar. Tá? Porque essa reposição de sais minerais, caso haja uma falta, porque pode haver uma falta e pode haver um desequilíbrio, as duas coisas. Eu posso estar com baixos sais minerais, baixas quantidades, e eu posso estar com desequilíbrios, faltando um excesso de outros, né? Então, a gente consegue olhar para isso, olhando para o fato de que você vinha dormindo mal. E, normalmente, quem vinha dormindo mal, volta a dormir bem, mas ainda sente o cansaço, pode estar com essa questão dos sais minerais desequilibrados. O cansaço não é de dormir.
O sono que eu fico, eu acho que deve ser dessa anemia, vou perguntar para a doutora Michele, mas eu Não, mas acho que... então, um cansaço que não é de dormir. Esse cansaço que eu tô falando. Mas eu não tô olhando ainda para anemia. Calma que nós vamos chegar lá. Eu tô olhando para outros fatores. Tô olhando para a água agora, tá? Tá, Então, tá, para a água, você pode fazer a experiência do sal mineral. tá. Depois eu quero olhar para a tua alimentação no seguinte ponto, tá? Como eu te falei, eu não trabalho com planos alimentares, eu nem trabalho com sugestões do que comer. Eu trabalho com desenvolver a autonomia da pessoa, dando as orientações precisas de como que ela vai fazer as suas próprias escolhas, tá? Então, dentro da alimentação, existem fundamentos que são muito importantes de serem observados quando a gente vai fazer as nossas escolhas. O primeiro e mais importante é o equilíbrio dos 3 macronutrientes. Então, é muito comum as pessoas consumirem muito carboidrato, pouca proteína e pouca gordura, ou gordura de baixa qualidade. Mas também não é bom quando eu desequilibro para o contrário, quando eu trago muita proteína e pouco carboidrato. Então, o equilíbrio desses macronutrientes é importante. Então, ali, mais ou menos 30% do meu prato, visualmente, é proteína. Metade do prato são vegetais, do reino vegetal, né? E o 20% que daí não é visualmente, porque a molécula de gordura ela é muito grande, muito pesada, né? Então ela vai estar ali naquele prato, mas você não vai ver, mas ela vai ocupar ali mais ou menos 20% da sua nutrição. Então, 20, 30, 50. Por que que isso é importante? Porque isso equilibra todo o... como é que eu vou dizer assim? Existe um equilíbrio entre leveza e peso, que é a mesma coisa do Vata, Pitta, Kapha. Então, o Kapha é peso, o Vata é leveza, e o Pitta é meio que uma união dos dois, né? Se eu ficar muito pesado, eu vou ter mais dificuldade para entrar em movimento. Se eu ficar muito leve, eu vou ter mais dificuldade para ficar parado, dormir, relaxar, meditar, nananã. Então, uma das formas da gente equilibrar esses dois universos, pode ser yin e yang também, eu gosto muito desse conceito, para mim ele é perfeito, na alimentação, equilibrando os macronutrientes, porque a gordura, ela é extremamente pesada, então pouco já é muito, o vegetal é extremamente leve, então muito ainda assim é pouco, e a proteína, ela tem esse equilíbrio, ela tá entre o carboidrato e a gordura, não é vegetal, é carboidrato. Então, a gente tem uma analogia que eu gosto muito, que é, a gente nunca mais esquece, as analogias, elas são muito boas por causa disso. Imagina que cada vez que você vai comer, você vai fazer uma refeição, você vai acender uma fogueira. Então, como que a gente acende uma fogueira? Que é literalmente o Agni, né? Como que a gente acende uma fogueira? A gente precisa de muitas folhas e gravetos para que esse fogo inicial aconteça. Esse fogo inicial vai queimar a lenha, que são as proteínas, então os gravetos e as folhas são os carboidratos, volume. A lenha, em menor quantidade, é o que vai manter, é o que vai fazer a chama pegar, né? Porque o graveto vai queimar e logo vai sumir. E o que vai manter esse fogo aceso por muito tempo é um nó de pinho, que seria a gordura. Então, você tem uma refeição equilibrada que mantém a sua saciedade por tempo suficiente. Isso tem a ver com ansiedade, com pensamento acelerado, com agitação física, um monte de coisas, só equilibrando os macronutrientes. Vai te manter sereno, todo o teu corpo sereno até a próxima refeição. Porque tinha gravetos e folhas, lenha e nó de pinho na tua refeição. Então, equilibrar esses 3 macronutrientes, acender a sua fogueira de forma, né, robusta em todas as refeições é algo muito importante, tá? Ponto número 1. Ponto número 2 é o seguinte, que tem, eu acho, bastante na tua vida, mas eu só vou passar por esse ponto.
a riqueza está na diversidade. Então, diversidade é muito importante, porque o meu corpo, ele assimila, cada alimento é um universo único, então ele assimila desses diferentes universos coisas que se compõem como um todo, que gera equilíbrio, que gera força, que gera bem-estar e saúde, né? Ponto número 3, Salima, é realmente a questão das proteínas, tá? Por quê? Porque não basta a gente consumir proteínas, mas também existe uma diferença entre a facilidade de absorção, de digestão, de absorção, de tudo, entre proteínas animais e proteínas vegetais. Então, as proteínas vegetais, elas, de modo geral, elas são de maior difícil digestão e absorção do que as de origem animal. Grazi, eu vou ter que ir ao banheiro. Será que eu te levo junto? Em câmera? Não, vai que eu também vou, então. Vai fazer pipi, eu vou fazer pipi também. Pronto. Era eu que estava falando ou era você? Você, proteína animal, é mais fácil a absorção do que Vegetal, proteína tá. Então, assim, a soja tem uma série de questões, inclusive de interferência hormonal para a mulher, né? Então, a gente tem que ir com calma com relação à soja. Então, de novo, aquela história, né? A diversidade, né? Quando a gente começa a consumir algo que se torna diário na nossa vida, o impacto daquilo é grande. Então, isso é um fato, né? Eu tô preocupada, eu tive que aumentar a quantidade de tofu que eu como por conta disso, e eu tô achando que
tá demais 4 vezes na semana, mas aí é isso, tem problema comer salmão todos os dias? Todos os dias. Todos os dias não, 4 vezes na semana, 5 vezes na semana? Então, é que aí que tá. Se eu te responder sim ou não, eu vou estar mentindo para você, porque você que vai ter que descobrir essa resposta, entende? Só que para o corpo, de modo geral, tudo que a gente come todos os dias precisa ser observado. Então, no meu caso, eu como ovo todos os dias. Ah, sim, não, ixi, se eu posso comer ovo, não tem o que eu comer. Entendeu? Então, assim, você vai ter que comer salmão todos os dias para você saber o que vai acontecer para você. Ele tem uma gordura boa, mas a gente sabe que o salmão não é mais o salmão. Sim. Né? Então, ele já é um salmão de cativeiro, ele tem uma coisa assim, com a coloração artificial, enfim. Ah, não, mas eu compro o lá do Chile, que em tese não é coloração artificial, mas enfim. O tofu, né, soja, é para me preocupar mesmo, você acha? Eu acho que você tem que observar. E assim, eu quero muito saber depois o que a doutora Michele vai falar sobre qual o panorama que ela vai te trazer, porque o meu faro me aponta, e cada pessoa é uma coisa, assim, sabe? O meu faro me aponta numa questão hormonal, e essa questão hormonal me parece que estaria bastante associada à parte alimentar. Uhum. Entendeu? E aí a gente vai ter que entender, tá? Se para a Salima é negociável trazer mais proteínas animais, a gente sabe. Não é negociável. Eu só vou comer outros tipos de peixe e continuar com os caldinhos de frango ou carne. Comer frango ou carne é inegociável, pelo menos nesse ponto. Entendi, tá? Tudo bem. Então aí é que tá, entendeu? A gente, quando a gente é adulto, a gente toma decisões e com responsabilidade, colhe os resultados. É isso aí. Então a gente vai ver o que ela vai te mostrar, tá? Outra coisa que eu quero entender é como que aconteceu essa transição, e daí não tem nada a ver com estético aqui. Eu quero entender o teu corpo. Como que aconteceu essa transição da Salima que tinha 51 para a Salima que hoje está com outro peso, não interessa qual é, porque ela passou a comer um pouco mais. Tudo bem. Isso é um fato. Mas teve mais algo nesse período? Esse pico de estresse foi quando eu comecei a engordar, foi quando eu estava nesse relacionamento. Então, pode, né, tem essa influência hormonal, sim, que o exame, até o cortisol, foi lá para cima. Foi durante esse relacionamento que eu comecei a engordar. Mas isso foi concomitante com eu perceber que eu estava comendo muito pouco e começar a namorar e comer mais porque está namorando, né? Aí vai jantar, daí vai, enfim, e come junto e tal. E foi quando eu fui para passei 3 meses, né, passei 2 meses na Noruega, passei 1 mês na Itália, 2 meses na Noruega e depois 1 mês na Ásia, na Índia, na Tailândia. Então eu voltei no Brasil no meio do caminho, mas eu saí a primeira vez em maio e só voltei final de setembro. Então foi um tantão de viagem, alimentação e tarará, mas com esse namorado, então foi estressante. E é isso, eu estava com 51 quando eu conheci ele em janeiro. E foi quando eu comecei a engordar, mas é isso, comecei a comer mais, voltei a comer. Aí eu cheguei até uns 58 para 59 quilos, que não era demais. O meu peso, acho que bom era, né? Tava ali, não tinha tanta massa muscular, não fazia tanto exercício, porque era nova, forte, não sentia essa necessidade ainda que hoje eu sinto. Se eu não fizer exercício, tava já começando a ficar. E aí, de uns 58 para 59, que foi quando eu conheci o Sama. O Sama, né, por mais que seja intolerante a glúten e a leite, o risoto e o macarrão, pelo menos sem glúten, era, né, e era isso, assim, a gente até brincou no começo, ele fazia uma comida maravilhosa e ficava falando mal da comida, o condicionamento italiano, sabe? Tava uma delícia, não, mas faltou isso, faltou aquilo, falando mal da comida.
ele é aberto, né, ele é consciente, então eu fui mostrando, ele foi vendo, tá tudo bem. Mas no começo era muito risoto, muita pasta e pão, e a gente lua de mel, então pão de queijo e, né, eram noites de cinema na pandemia com, um pão de queijo gostoso, mas a gente comia um pão de queijo de cabra lá do Saúde Natural no começo. E aí mas não foi, mas foi, acho que foi ali naquela época, mas teve um picozinho, assim, desses 58 para 59, passou dos 60 e começou a ir para os 62, que foi quando eu me atentei, não, gente, tem alguma coisa errada. Porque tem uma questão que o corpo, ele pode produzir hormônio em excesso. Você sabia disso? Claro. No sentido assim, o corpo ele está sempre tentando compensar, né? Então ele tá sempre na busca do equilíbrio. Isso é um fato maravilhoso do corpo, que quando a gente entende, ele vira o melhor amigo, e isso é maravilhoso. Bom, tô falando com quem, né? Mas às vezes eu falo meio que porque, né? Não, mas eu tô adorando, é super sincrônica a sua abordagem com a minha, parece que é assim, ficar como uma luva, é incrível. Uhum. Então é isso, assim, ele está sempre buscando o próprio equilíbrio, só que às vezes o nosso estilo de vida moderno, por mais consciente que ele seja, ele ainda é muito distante de algo natural para o corpo, algo que ele está acostumado, que ele foi feito para... Oi, querida, bateria, desculpa. Ah, imaginei. Tá, a gente está chegando no nosso tempo aqui. Sim, Mas aí, pode ok, falar. o corpo sempre tentando se equilibrar. Então, assim, às vezes ele pode gerar um aumento de produção de um determinado hormônio, e esse hormônio ele fica circulante no nosso corpo, e isso não é legal, e isso gera inflamação, dificuldade para emagrecer ou facilidade para engordar. E o lipedema, ele não deixa de ser, embora ele seja genético, ele é ativado por inflamação, né? Sim. Uhum. Ele digamos assim, potencializado por conta disso. Então, a última orientação que eu gostaria de te dar, e depois a gente pode conversar, né? Tu pode me contar aqui como é que vai ser o teu encontro com a doutora Michele para ver que outros panoramas que ela vai te trazer, tá? Uhum. É a questão que eu não te perguntei, então não sei se tu já faz, mas é a questão assim de você, como que é o seu dia a dia, o seu movimento no dia a dia, porque assim, eu sempre preguei isso, e agora com as Blue Zones e uma série né, de outras abordagens assim mais voltadas para a realidade do dia a dia, as pessoas têm falado mais, mas assim, mais importante do que você fazer 1 hora de academia é você
ficar menos tempo parado no seu dia a dia, porque ficar sentado para o nosso corpo é horroroso. Inclusive, passar muito tempo sentado faz tão mal quanto fumar, literalmente. Sim. Então, como não, é isso para você, assim? esse é um bom lembrete, mas eu adoro ir ali para o jardim e ficar tirando as folhas e molhando e plantando, Isso. levantando, e me alongo durante o dia porque eu não consigo ficar sentada. Então, Uhum. assim, é um bom lembrete, é um ótimo Tá. lembrete. E eu acho que esse ajuste das proteínas eu vou, né, os 20, 30, 50 eu já tinha ouvido, assim, eu acho que eu tô fazendo mais proteína do que Uhum. vegetal, principalmente à noite, porque eu preciso. Uhum. Se eu não faço isso, então talvez tenha alguma coisa para ajustar, né, hormonalmente ou dessa absorção de inflamação que ali, né, talvez outros exames vão mostrar, porque se eu não como uma quantidade Mas é isso, às vezes eu tiro a proteína de um vegetal e de leguminosa, Não, mas que é isso que eu tô querendo te dizer. Quando a proteína é vegetal, fica muito mais difícil da gente fazer esse cálculo. porque assim, a proteína é vegetal, né, hemp seed, né, semente Aham, sim, de aham, hemp, ora sim. pronobis, Aham. Então, quinoa, então o que tem que você pode fazer, tá? Que vai te trazer um norte mais preciso sobre isso, é você fazer o cálculo. É chato pra caramba, particularmente, eu acho um saco, mas você vai fazer por uma semana e isso já vai te dar pegar o ritmo. vai te dar um norteamento muito preciso. Então, para pessoas fisicamente ativas e também para manutenção da nossa massa muscular depois dos 40 anos, né? A gente sabe que o nosso metabolismo vai mudando, tudo vai mudando, a vida é mudança, né? Isso aí é maravilhoso. Você vai fazer um cálculo de 1,5 a 2 gramas de proteína vezes o seu peso corporal. Eu tô fazendo isso. Já está fazendo. É isso que eu tento fazer. Na verdade, né, tem uma nutricionista que eu gosto, que eu respeito, que ela fala em 120 gramas de proteína depois dos 40 para mulher Só que é ativa. difícil para caramba você conseguir. Muito. É. Mas o 100, que é esse cálculo de 1,5, eu acho que eu consigo, assim. Tá. Uhum. Com os 6 ovos ou 5 ovos por dia fica mais fácil. Uhum. É isso, é uma dúvida que até o Sama fica, né? Porque eu incentivei ele a comer os ovos também. Mas ele também. É que assim, a proteína é só você olha para o corpo, olha para o meu corpo agora. Isso é proteína, isso é proteína, isso é proteína. Tudo que está aqui dentro, músculos, órgãos, todos os tecidos, e daí, além de todo esse macro, que é bem visível, tangível, é grande, está sempre em regeneração, ou seja, precisa de matéria-prima, né, para ser regenerado. Ainda tem enzimas digestivas são feitas de proteína, carreadores para tudo que é coisa dentro do nosso corpo é feito de proteína, são os carrinhos que levam as coisas daqui para lá, de lá para cá, os hormônios. Então, assim, a proteína é fundamental para você manter a sua estrutura em pé. E eu brinco que a gordura é como se fosse o isolante, né? O protetor, a capa protetora, né? E os carboidratos, eles são realmente o substrato energético mesmo, né? Tanto o fitoquímico quanto ATP, né? Então, assim, por isso que o equilíbrio dos 3 macronutrientes é importante, porque você está dando para o seu corpo o que ele precisa todos os dias nas quantidades que ele vai estar bem, entende? Ele vai fazer o que ele já sabe fazer, porque ele sabe fazer, a gente tem que facilitar esse processo, né? Mas é isso, Salima, você tá, assim, super bem. O que eu realmente vejo é essa questão das proteínas vegetais em relação às proteínas animais e como essa digestibilidade para você e como essa absorção para o seu corpo, a gente não tem como saber. Então, a gente vai ter que realmente olhar para os teus exames e ver o que eles estão nos dizendo, né? É uma visão mais fina, né? E aí sim a gente vai poder entender como intervir melhor. Mas eu acho... Pode falar, você acha? Não, pode falar. Você gosta mais de fazer essa reposição dos sais minerais pelo hidrolyte ou com um sal na água? O hidrolift. Hidrolyte. O sal na água, ele é mais uma manutenção do dia a dia,
ali, ai, não dormi muito bem hoje, suei muito, uma coisa pontual, assim. Mas quando você está realmente com uma falta de sais minerais ou com um desequilíbrio de sais minerais, e normalmente eu consigo ver isso pelo fato de que a pessoa dormiu mal por muito tempo, ou seja, isso é um fator, é um sinalizador que esse desequilíbrio pode estar acontecendo. O hidrolift ele cai melhor, porque ele é como um suplemento de sais minerais. O sal não, ele é uma quantidade muito pequena. Realmente vai fazer um ajustezinho fino ali do dia a dia, né? E o hidrolift vai repor. E o hidrolift é de uma empresa só? Tem marcas diferentes? Hidrolift é de uma empresa? Hidrolift é o nome do repositor de sais minerais da Essential, da marca Essential. Então, é o nome dos sais minerais da Essential. E é o que eu mais confio, assim. Então, mas se você quiser trazer de fora, você já tem outras marcas que você confia que você queira usar, não vejo problema. Não tenho. Você confia na Essential, então? Olha, eu e a doutora Michele, então eu acredito que assim, é uma marca que começou como uma farmácia de manipulação, até hoje ela é uma farmácia de manipulação, só que, enfim, os preços são 3 vezes, né? E aí ela foi se tornando uma indústria de suplementos, lá no boom dos suplementos, há uns 10 anos atrás, né? Mas, assim, confiar é uma coisa forte nessa, Lima, porque a gente nunca tem como saber 100%, né? Na verdade, a gente confia até que provem o contrário, mas, assim, outras marcas de mercado, é muito fácil você como é que a gente, adulterar. Não, e aqui no Brasil ainda mais ainda, não confio. Mas eu experimentei tomar um colágeno da Essential. Para o Sama, ele acha que é bom, mas começou também a fazer mais diarreia. Eu tomava, fazia diarreia em mim, sabe? Eu sinto que a minha microbiota ela é sensível. Eu nasci de cesárea, a minha mãe estava assim, né? Foi péssima a gravidez dela e o pós foi assim, blá, né? Meu pai não era uma pessoa equilibrada, então isso até assim, eu acho que é pior do que o que ela sabe, né? E aí teve cesárea, e aí ela conta que ela não conseguia me amamentar, tive icterísimo, então assim. Eu não sei se eu fui amamentada, ela falou que uma russa me deu de mamar no hospital, mas eu não sei se depois ela amamentou ou não. E também não sei se eu consigo até confiar na informação. Pode ser que ela tenha me amamentado depois, mas eu acho que, sabe, a minha microbiota ela é sensível, né? Sempre tive essas intolerâncias. E é isso. Mas eu também estou diferenciando desses fatores energéticos. Mas assim, uma microbiota sensível, Salima, pode ter duas interpretações, porque tem o intestino sensível, que é o intestino irritável, que tem uma microbiota muito desequilibrada, e tem uma microbiota sensível porque ela é seletiva, ou seja, ela gosta de coisas boas, e quando você come uma coisinha, né, talvez tinha um ingrediente ali que para ela não foi legal, e ela responde. Então, essa responsividade é diferente de uma hipersensibilidade. Eu acho que pode ser responsividade, mas eu não sei também, eu não vou me limitar achando que eu estou né, arrasando quando tem algum desequilíbrio, pode ter uma questão da questão da cesárea e da não amamentação que não desenvolveu uma microbiota também, não sei, né? Mas é isso, eu fico sempre também atenta. Mas o teu estilo de vida me mostra uma microbiota saudável. Porque, claro, assim, tem um impacto a cesárea, tem um impacto os primeiros dias de vida, tem. Tem até assim, se você tomou banho, se você não tomou, se o mecônio foi absorvido, se não foi. É muito detalhe que a gente altera na vida moderna, né? Mas a ponto disso ser significativo olhando para o teu estilo de vida, eu acho que não, porque o teu estilo de vida, ele realmente compensa isso. É possível, né? E eu acho que o Baretalk também já deve ter me dado uns presentes aí nesses anos todos. Mas é isso, eu fico também por essa coisa de, né, ser muito responsiva, eu não sei se... mas acho que eu vou experimentar o hidrolift, então,
Vamos esperar essa questão hormonal para ver o que a doutora Michele vai falar, tá? Eu agora estou no meu horário, que já são 11, então eu quero ouvir de ti como é que foi para ti a experiência da consulta, né? Se agregou, Não, se era isso que você imaginava? Não imaginava, eu estava aberta para conhecer, mas foi ótimo, porque, né, eu acho que faz sentido para mim essa coisa de, apesar de eu já fazer ali as reposiçõezinhas, né, acho que essa coisa da água e da sede, e é um lembrete maravilhoso, né, de movimentar, e essa coisa das proteínas é o ponto, que desde o começo, então, assim, me incentiva a calcular melhorzinho de novo e comer mais vegetal, porque eu acho que não, né, encher esse prato nunca é demais. Que eu já estou fazendo, mas é esse o norte mesmo, né, esse o foco, né. E eu acho que o seu faro também, porque assim, 41 anos, os hormônios vão ficando mais instáveis, teve esse pico de estresse, então, né, super feliz ali que ela tem esse olhar cuidadoso, foi ótimo, obrigada. E eu adoro a sua abordagem, a forma como você se apresenta, super legal. Depois eu vou te contar mais, não vou tomar o seu tempo, mas, né, essas parcerias possíveis para a gente, eu acho que são possibilidades mesmo. Eu estou num período sabático de grupos, dos meus grupos que eu, né, parei para reavaliar, mas não sei quando que volta. Você, assim, forma como se apresenta casa perfeitamente. É lindo, adorei, obrigada. Que bom, Salima, fico feliz. Eu fico feliz que você está muito bem e que o meu trabalho de triagem, que eu digo, né, onde a gente vai rastreando ali, né, as questões do dia a dia, ele não está enxergando muitas possibilidades. E normalmente eu vou te dizer que eu tenho um bom faro para isso, assim, sabe? Mas a única coisa que me aponta é a questão hormonal, realmente, assim. E daí a gente tem aí o suporte da doutora Michele para nos trazer mais recursos, até inclusive sobre o dia a dia mesmo, né? Mas daí a gente vai ter que entender o que é que está acontecendo, né? Porque é uma visão mais detalhada. E então é isso, assim, esse é o meu trabalho, né? Olhar para o dia a dia. Normalmente a gente, mesmo pessoas que têm muita consciência de saúde, assim, que é um público que eu atendo bastante, a gente enxerga bastante detalhes. E eu olhando para o teu dia a dia hoje, eu vejo que você tem realmente uma boa consciência e também uma boa aplicabilidade. Porque Cada vez tu tem melhor. um estilo de vida também, né? Cada vez melhor. Eu integrei esses exercícios nesse ano. Eu tenho que Tá. dizer que você, assim, cronicamente chega e ajuda a fincar. Isso é perfeito. E daí também tem isso, né, Salima? Às vezes a gente, por exemplo, se esse sono ruim vinha por anos, vai levar pelo menos 9 meses para o teu corpo reencontrar esse equilíbrio. Não vai ser mais rápido, porque eu tenho recursos que aceleram esse Não, resultado. eu quero te vou dizer assim, ó, mostrar eles. aqui, claro, mas aquele lugar o lugar de equilíbrio mesmo, sabe? Assim, eu quero te dizer que assim tem esse tempo também, né? Ou seja, o teu corpo ainda está fazendo esse caminho de chegada, né? Sim, Isso é não, bom, na verdade, porque isso te dá um horizonte promissor. Ou seja, sim. se você continuar com essas escolhas, a tendência é de que fique cada vez melhor e esse equilíbrio vai trazendo vai florescendo, né? Ele Sim, vai é maravilhoso. aparecendo, né? Não, é maravilhoso. Muito obrigada. É um ótimo lembrete esse também, né, de continuar otimista. Mas eu não quero tirar seu tempo da tua Não, reunião. tudo bem. Vamos lá, que agora eu estou em cima da hora mesmo. Obrigada, querida. E a Obrigada. gente segue se falando terça-feira, quinta-feira, né? À tarde tem o meu atendimento. Isso. E a gente segue se falando, tá bom? Tá bom, obrigada, Grazi. Prazer, um beijo. Beijo, querida, tchau. Tchau.